Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Versículo de número 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Pergunta por seu irmão do seu lado. Quando foi que Deus se tornou mais do que uma simples palavra para você? Pergunta para ele. Quando foi que Deus se tornou mais do que uma simples palavra para você? Pode sentar. Para muitas pessoas, Deus é simplesmente uma palavra. O pastor Aloísio, da Igreja Videira, disse uma coisa muito interessante. É uma pena que, quando planejamos apenas coisas que podemos fazer por nós, é uma pena quando planejamos apenas coisas que podemos fazer para nós mesmos. A grande aventura de ser cristão é viver pela fé. A grande aventura de ser cristão é viver pela fé. Veja, quando Deus cria o homem, Ele tem o ideal de que esse homem governe sobre tudo o que Ele criou. Nós já falamos sobre isso aqui nas últimas reuniões. E quando o homem cai, Deus decide que vai dar continuidade nesse projeto dele, de que o homem domine e governe sobre tudo. Então, Deus escolhe um homem chamado Abraão, para que a partir desse homem fosse estabelecida uma nação sacerdotal. Veja que por causa do pecado de Adão, toda a humanidade estava comprometida. Havia pecado por todos os lados. E aí então, Deus decide que através de Abraão e a sua descendência, a terra conheceria Deus plenamente. É interessante que o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele fala sobre isso. Paulo vem no capítulo 8 falando sobre fé, sobre viver pela graça e tal. Quando chega no capítulo 8, Paulo para no capítulo 8, e quando chega no 9, ele muda totalmente o rumo da conversa. Ele começa a querer mostrar para o resto do mundo que nem todos que foram descendentes de Abraão tinham direito à origem de Cristo. Então Abraão teve outros filhos depois de Isaac. Teve Ismael, teve Isaac e mais outros filhos. Mas a linhagem escolhida para ser a linhagem do Messias foi Isaac. Isaac teve 2 filhos. E Deus escolheu um, Jacó, para dar origem à linhagem de Cristo. Então, veja que Paulo para ali no capítulo 9 de Romanos, ele muda o rumo da conversa e ele traz algo tremendo para nós.
E ele começa, Paulo ali dá uma ideia da nação sacerdotal que nasceu através de Cristo, a nação sacerdotal que Deus idealizou lá quando chama Abraão. Agora Deus traz toda essa história, toda essa historicidade e mostra ali, através de Paulo, no capítulo 9 de Romanos, que a linhagem de Cristo, sim, seria a formadora de uma nação sacerdotal. E essa ideia de nação sacerdotal, Deus cumpre isso lá em Êxodo. Quando Deus tira o povo, escute, irmão, quando Deus tira o povo do Egito, quando eles chegaram no Egito, José e a sua família, eram aproximadamente 70 pessoas, mas quando saem do Egito, sai de lá uma grande nação, assim como Deus havia prometido a Abraão. Quando eles saem do Egito e eles entram no Êxodo, Deus então começa a manifestar a nação sacerdotal que ele havia idealizado. Presta atenção. Se você não entender isso aqui, você vai perder o fio da meada. E aí, no meio de tudo isso, algumas centenas de anos depois, o que acontece? Algumas centenas de anos depois, o que acontece? As pessoas que Deus havia escolhido para criar a nação sacerdotal acabam se perdendo. Mas Deus não desiste. Deus continua investindo nessa ideia. E havia um homem que surge na história, e o nome dele é Davi, é chamado o homem segundo o coração de Deus. E muitos, e o que eu vou falar aqui é uma conjectura, irmãos, muitos acreditam que Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele era um adorador, porque ele era nada disso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendeu que tinha no coração de Deus, que era levantar uma nação sacerdotal, uma nação que representasse todo mundo diante de Deus. Esta era a visão de Davi, a ponto de Davi estabelecer toda a questão do templo, como deveria ser feito o sacrifício, a adoração, tudo. Davi entendeu tudo. Só que as pessoas não entenderam. Vem Jesus. Jesus vem agora, sacerdócio de Melquisedeque. E Davi vem, e Jesus vem, morre na cruz. E agora ele compra para si todos os homens, povos, línguas e nações. E o propósito de Jesus agora é estabelecer reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1 e capítulo 5 falam sobre isso. Capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão para sempre. Todos os homens de povos, línguas e nações agora se tornam a nação sacerdotal. E Pedro então vem aqui e fala para nós: vós sois nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A mesma palavra que Deus falou lá em Êxodo. Agora, através de Jesus, nós nos tornamos sacerdotes reais. Ou seja, somos reis e sacerdotes. Temos uma descendência real, que é através do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E nos tornamos sacerdotes através do sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus Cristo, o Santo. É através dele nós nos tornamos sacerdotes e reis. E agora nós temos sobre nós uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? De ser sacerdote para as pessoas. Agora você precisa entender qual é a função do sacerdote. Irmão, a função do sacerdote não é essa que todo mundo fala, não. A função do sacerdote era representar o homem diante de Deus. Esta era a função do sacerdote. Ele era o mediador entre Deus e o homem.
Ele que uma vez por ano, no caso o sumo sacerdote, uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, oferecia sacrifício. Jesus já fez isso. Então nós não precisamos fazer mais, ele já fez. Então ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E agora nós, como sacerdotes, temos que falar para as pessoas. E se nós somos chamados sacerdócio real, é que nós agora temos a obrigação de falarmos para as pessoas a respeito do nosso Deus. O homem que não tem Deus simplesmente odeia Deus. Já viu isso? Quando alguém consegue algo tremendo, ele não atribui a Deus aquela vitória. Ele atribui o sucesso a ele, ao seu empenho, ao seu sua disposição, a sua garra, tudo ele atribui a ele, qualquer vitória que ele obtém. Mas as derrotas ele atribui a quem? A Deus. Deus quis assim. Tudo que é ruim é atribuído a Deus. Por exemplo, existem no mundo 7 nações mais poderosas, sim ou não? Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra e assim por diante. Ninguém fala que essas nações são ricas porque Deus quis que elas fossem, sim ou não? Você já ouviu falar isso? Mas todo mundo pergunta por que Deus permite que aconteça tantas catástrofes no mundo. Ou seja, nada que é bom é Deus que faz, mas ruim é tudo Deus que faz. Você já viu alguém lá falar, a Alemanha é rica, graças a Deus? Já viu, filho? Não, né? Mas o Haiti destruído, a culpa é de Deus. A fome em alguns países africanos, a culpa é de Deus. Tudo que é de ruim no mundo, a culpa é. Houve um acidente de carro, onde um homem bêbado bateu o carro, e nesse acidente o cara que vinha no outro carro morreu. E aí, o filho do rapaz que morreu foi noticiado pela sua avó. Filho, o teu pai foi morar com Deus. Deus quis levar ele para morar com ele. O que é isso? Uma notícia ruim, dado de uma maneira diferente. O menino entendeu o quê? Deus levou meu pai, então Deus é? O menino pegou todos os cadernos que ele tinha de escola e escreveu, eu odeio Deus, eu odeio Deus, eu odeio Deus. E qual é a nossa função como sacerdotes? E era isso que as pessoas tinham em mente quando aonde Israel passava durante a sua trajetória do Egito a Canaã, era uma devastação. O Deus de Israel era o terror da terra. Sem perceber, as pessoas estão odiando Deus. Satanás está fazendo com que as pessoas odeiem Deus sem Deus ter culpa. E como sacerdotes, nós temos a obrigação de dizer ao mundo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que a sua misericórdia dura para sempre. Precisamos dizer que Deus não derruba avião, que Deus não acidenta ninguém, que Deus não destrói nações, nós temos que dizer para as pessoas que o que está acontecendo com o mundo é culpa do pecado do homem, da sua desobediência. Temos que dizer para as pessoas que Deus não coloca doença em pessoas, mas Ele está disposto a curar as pessoas. Quando a igreja entende isso e manifesta o reino dele para as pessoas entendem que toda enfermidade, ela pode ser curada sim, através do poder de Deus. E a Bíblia diz isso, que todos que já chegaram a Jesus, Ele os curou. O Senhor Jesus veio e traz agora um reino diferente, porque eles esperavam um Messias que viesse para destruir tudo e implantasse o reino de Deus, que ele matasse todos os romanos, que ele matasse todos os Césares, que ele destruísse tudo e implantasse o governo real de Cristo na terra. Escute, mas na verdade Cristo veio como homem, humilde, simples, que curou os enfermos e que fez algo tremendo. Aí
Alguns dizem, mas Deus não poderia ter evitado isso? E aí entra numa questão doutrinária, né? Do livre-arbítrio, da vontade, que é o que eu não vou discutir aqui agora. Mas as pessoas, elas tomam decisões e muitas vezes as suas decisões levam às consequências. Mas Deus não é soberano? É. Deus era tão soberano que Ele não permitiu que ninguém interferisse na decisão de Adão. Deus é tão soberano e poderoso que Ele deixou com que Adão, mesmo sabendo que Adão iria cair, Ele permitiu, deixa. Deus não vai interferir nas suas decisões. Você quer fumar maconha, meu filho? Problema seu. Você quer tomar cachaça? Problema seu. Depois não reclama que está com cirrose. Foi Deus que colocou a cachaça lá para você tomar? Não. Está entendendo, sim ou não? E aí que está o desejo original de Deus, é que todos sejamos sacerdotes. E o sacerdote, ele foi chamado para santificar um povo em pecado. O povo estava em pecado. O sacerdote apresentava a oferta, Deus santificava o povo. Entendeu, senhor? Não? O povo estava em pecado, apresentava a sua oferta. O sacerdote ia diante de Deus, apresentava o sacrifício, Deus santificava o povo. Jesus já fez isso. E agora nós temos que fazer o quê? Ir diante do Senhor e pedir, Senhor, aquela pessoa ali que está nas drogas, é ela que eu quero. Eu vou alcançá-la para a glória do teu nome. Esta é a nossa visão. Que cada crente se torne um sacerdote. Que cada casa se torne uma igreja. Porque a sua casa é o ambiente perfeito para exercer o sacerdócio de Deus na terra. A sua casa é o lugar perfeito aonde você deve exercer o sacerdócio de Cristo para as pessoas, para o seu vizinho. É lá na tua casa que ele vai olhar, Paulo, aquela casa ali tem um brilho diferente. Sabe por quê? Porque lá na sua casa, Paulo, o evangelho de Jesus está sendo pregado. Aquela casa é uma casa de restauração, aonde as pessoas podem chegar e ser tocadas por Deus. A sua casa é o ambiente para exercer isso. Você vem no culto e você se alimenta da palavra. Aleluia. Amém? Amém? Você vai na casa de restauração e exercita o seu dom. Ministrando o que você recebeu. Você vem aqui no culto, escute, você recebe a palavra. Você vai na escola ser líder, você recebe a palavra. E sabe o que você faz? Aí você vai para cada casa que você foi designado. E lá você exerce o seu sacerdócio, profetizando para as pessoas que elas precisam ser santificadas para a glória de Deus. Ouvimos para ter fé. Ouvimos a palavra para receber fé. Porque a Bíblia diz, em Romanos 10:7, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí como é que você exerce a fé? Falando. Você ouve, você recebe. Quando você fala, você exercita. Quem ouve, precisa exercitar. Quem recebe, precisa entregar. Quem bebe, precisa saciar. Escute. Você ouve a palavra, você assimila a palavra, e agora você tem fé para manifestar o reino de Deus aonde você entrar. É isso que nós estamos querendo que você entenda. O reino de Deus é um reino de sacerdotes, irmãos. Ponto. Hoje nós encerramos essa série de mensagens dizendo para você que o reino de Deus nada mais é que um reino de sacerdotes. Sacerdotes que Ele, Jesus, elegeu através do seu sangue na cruz do Calvário. Olha para o teu irmão, para você é eleito por Deus, para ser sacerdócio real. Aleluia. Tudo que nós fazemos como igreja é função sacerdotal.
Os levitas exerciam função sacerdotal. Cada irmão que está aqui servindo na igreja está exercendo uma função sacerdotal. Quem prega exerce uma função sacerdotal. Quem toca e canta exerce uma função sacerdotal. Quem conta a oferta exerce uma função sacerdotal. Todos nós aqui que estamos servindo na igreja estamos exercendo uma função sacerdotal. Vamos parar com essa bobeira de achar que o sacerdote é só o pastor, viu? Criou-se uma ideia de que o sacerdote é o pastor. Tem umas igrejas aí que o cara não chama mais pastor, chama sacerdote, não sei das quantas. Meu Deus. A Bíblia diz que meu povo perece porque falta conhecimento. Tudo que nós fazemos como igreja é função sacerdotal. E esta é a visão que nos permite trabalharmos dentro da igreja e fora da igreja. Quando você sai para fora da igreja, você tem que entender, eu sou um sacerdote do reino dos céus. Entendeu isso ou não? Levanta sua mão. Diga, eu sou um sacerdote do reino de Deus. E o ponto essencial disso é que você pregue o evangelho. O corpo de Cristo funciona como um reino que anuncia às pessoas. Até quando vamos ficar ouvindo as pessoas blasfemando e culpando a Deus por tudo e não vamos fazer nada? Até quando vamos ficar ouvindo homens criticando e xingando e falando e dizendo que ele é responsável, sendo que o responsável pelas suas falhas e seus sofrimentos são as próprias pessoas? Vamos mandar cair fogo do céu, como queria Tiago e João? Vamos mandar cair fogo do céu e consumir todo mundo? Disse Jesus, vocês não sabem o espírito que vocês têm. Vocês estão malucos? Mandar cair fogo do céu? O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,8, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A pessoa está revoltada com Deus, Rodrigo. O que eu tenho que fazer? Cai fogo do céu? Não, vem cá. Você está enganado. A nossa função de sacerdote é reconciliar o homem com Deus. Mas Jesus já não fez isso? Fez. Mas as pessoas não sabem. Muitas pessoas não conseguem entender que Jesus morreu para reconciliar o homem com Deus. E aí entra quem? Entra nós. Para mostrar para as pessoas que Deus reconciliou, Jesus reconciliou o homem com Deus através da sua morte na cruz. E onde vamos fazer isso, apóstolo? Na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, em todo lugar que nós entrarmos. Em todo lugar que nós entrarmos, nós vamos declarar que o reino de Deus é chegado. Por quê? Nós somos sacerdotes reais. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. E a palavra real, nesse texto, significa que detentores de uma realeza. O texto está dizendo que somos sacerdotes, mas também que somos reis, que nós temos a nobreza do reino celestial. Aonde o rei não pode ir, ele envia um nobre. Aonde um presidente de um país, já falei sobre isso, não pode ir, ele envia um representante, ele envia um embaixador, sim ou não? Lembra disso quando eu falei? Ele não pode ir, mas ele envia um. Por exemplo, quando o Brasil foi descoberto, o rei de Portugal não pôde vir, mas mandou o seu filho, Pedro I, para ser representante do reino de Portugal no Brasil.
O Senhor Deus nos coloca a sua atenção no mundo natural, mas Ele sempre olha a realidade espiritual do seu reino. Nós estamos caminhando na terra, mas temos que ter a nossa cabeça no reino espiritual, no reino de Deus. Porque fomos constituídos reis e sacerdotes, e Ele é soberano dos reis da terra. Deus é o soberano dos reis da terra. Não é porque nós somos representantes dEle que nós vamos tomar a sua posição. Tem muito líder, muito crente, muito pastor que acha que ele é Deus. Ele é o representante supremo de Deus na terra. E não é não. Deus é o soberano dos reis da terra. Acredite, os reis da terra mencionados aqui se referem a mim e a você. Nós somos sacerdócio real. Ele viu entre pessoas comuns alguém que poderia representá-lo com toda a sua realeza. Deus olhou para você, viu que você não valia nada para os homens, que você foi rejeitado pelas pessoas, que você vivia num mundo que ninguém gostava de você, que você estava vivendo com depressão, com angústia, com amargura, com tristeza, com ódio. Ele viu você e falou: ei, esse serve para estar na minha corte e para ser um sacerdote real. É isso que Deus faz. Deus pega quem não é para ser. Ele pega aquele pequenininho, faz dele grande, como fez com Davi. Como disse Davi, ele pega aquele que está no meio do monturo e faz se assentar no meio dos príncipes. Ele está falando de você, que foi rejeitado, que foi deixado de lado, que muitas vezes apontaram o dedo para você e falaram: ih, daí não sai nada não. É você que Deus escolheu para ser realeza, para ser sacerdote, para falar para o mundo que Ele pode salvar as pessoas, que Ele pode mudar a vida das pessoas, que Ele pode curar o enfermo, que Ele pode libertar o cativo, que Ele pode dar liberdade aos que estão na prisão. É você que Deus chamou para anunciar a glória dEle para as pessoas. Quem sou eu? Quem sou eu? Um menino que nasceu na Zona Leste, lá no Fundão, na favela, criado na favela, lá do Jardim Planalto. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para não ser ninguém. Continua não sendo, viu, irmão? Tinha tudo, irmão, para ser uma porcaria. Mas Deus me escolheu. Quem é você? Você acha que você não pode? Olha bem para o teu irmão aí, fala para ele: você não pode? Mas Ele pode através de você. Deus pode fazer além do que você imagina, através da sua vida. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é isso que Ele quer que você entenda. Não existe nada que Ele não possa purificar, não existe nada que Ele não possa restaurar, não existe vaso que esteja na mão dEle que Ele não possa moldar. Ei, Ele está dizendo para você que não existe nada que Ele não possa transformar com o seu poder. Ele vai transformar a sua vida. Basta você dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Mas para você poder dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, existe um requisito básico: você precisa ser tocado pelo fogo do altar. Isaías só disse: eis-me aqui, envia-me a mim, depois que ele foi tocado pela brasa do altar. Sabe por que ele foi tocado pela brasa do altar? Porque ele disse que ele não era digno. Ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu o meio que ele vivia. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu falo palavrão, eu conto mentira. Eu
falo um monte de besteira, amaldiçoo as pessoas. Eu vi o Senhor e eu vivo no meio do povo de impuros lábios. As pessoas com quem eu me relaciono são pessoas ruins, são pessoas de corações amargos, são pessoas amarguradas, são pessoas tristes, são pessoas, Senhor, só eu vivo num mundo terrível. Ele reconheceu quem ele era. Eu falei isso domingo passado, lembra? Então o serafim, o Saraf, o anjo de fogo pegou a brasa com a tenaz e tocou os lábios de Isaías e disse: estão purificados os seus lábios, os teus pecados não podem mais te atrapalhar, em outras palavras. Então o Senhor pergunta, Will: quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías, depois de torrado pelo fogo, queimadinho, diz aqui: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha para o teu irmão, fala: para quer ser sacerdote? Deixa Deus te queimar. Quer ser realeza? Deixa Deus te queimar. Porque só pode dizer eis-me aqui quem foi queimado. Os discípulos só foram enviados depois que eles foram queimados. Estavam lá 120 reunidos. Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. Pum! Queimado. Pedro se levanta. 3.000 se converte. Quando? Depois que foram queimados. Você precisa entender que você é sacerdote. O Senhor já te escolheu, mas Ele precisa te queimar. Moisés viu a sarça e ele foi queimado. Pedro foi queimado. Paulo foi queimado. E você? Quer ser queimado? Sim ou não? Vai te queimar até criar bolha. Você já viu aqueles branquelos camarão na praia? O cara passa protetor solar fator 150. Mesmo assim fica lá aquelas bolhas queimadas do sol. Deus vai te queimar hoje aqui. E quando Ele te queimar, você vai lá na tua casa, vai lá na tua célula, vai lá no teu trabalho e diga: ei, como disse Isaías, vai e diga a este povo. Quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor diz para ele: então vai e diga a este povo. Você pensa que você recebe fogo para ficar em casa? Não. Se você quer fogo, é para você ser um sacerdote. E o sacerdote tem uma função: anunciar as boas novas do reino de Deus para as pessoas. Quem é queimado pelo fogo do altar tem a obrigação de santificar as pessoas, falando do evangelho do reino para essas pessoas. Hoje eu termino falando para você o seguinte: tudo o que você fizer vai refletir na sua vida. Quando você levantar os seus olhos para o alto e focar o seu alvo no céu, você não vai conseguir olhar o que está acontecendo ao redor. Sabe por que você está preocupado com os seus problemas? Porque você deixou de olhar para o céu, para olhar para os problemas.
Sabe por que Pedro afundou? Porque ele deixou de olhar para Jesus, para olhar para as águas. Quando você parar de olhar para os problemas e olhar para o céu, os problemas vão desaparecer. Não é que eles vão desaparecer, irmã. Eles vão continuar lá. Só que você vai tratar ele de outra forma. Escute, olhar para o céu, Evandro, não exime de nós termos problema. Exime de nós não darmos importância para eles. Porque nossos olhos estão focados em: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe quando Davi escreveu isso? Quando ele estava sendo perseguido por seu filho Absalão. Absalão queria de qualquer maneira tomar o trono de Davi. Davi olha para o céu e diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O segredo está em olhar para o... Quantos querem olhar para o céu hoje aqui? Foco em Deus, olhando para Deus, e os problemas vão, desaparecer. Fica de pé.